capítulo 2. Eu vou ler só o versículo 10, e depois vou lá para Filipenses, que é a nossa ministração do comprometimento. Amém, queridos? Amém. Todos acharam? Amém. Quem não achou, diga misericórdia. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu às igrejas, ele escreveu 13 cartas. Cartas maiores e cartas menores. Assim como no Velho Testamento existem profetas maiores e profetas menores. As cartas maiores paulinas foram a carta escrita aos Romanos, que foi uma igreja que não foi ele que fundou. Carta aos Coríntios, em 1 e 2 Coríntios, cartas aos Gálatas e carta aos Efésios. Essas são as cartas maiores. Em primeiros capítulos mesmo. Mas as menores, as mais curtinhas, foram aos Filipenses, Colossenses, Tessalônica, Timóteo, Tito e Filemão. Paulo era um homem que perseguia os cristãos, envergonhava Jesus, porque não tinha conhecimento de quem era Jesus. Então ele perseguia até ser alcançado. Mas quando Paulo entendeu quem era Jesus e o poder e a autoridade que estava sobre ele, Paulo então permite a transformação do seu caráter e começa a caminhar de uma maneira a estar comprometido com o bem. E estar comprometido é muito mais do que você ter um simples compromisso, onde tudo que surge à sua frente te tira da igreja. Você coloca homens responsáveis por você estar padecendo, por você não estar pregando, por você não estar honrando a sua família, os seus filhos, a sua casa. Mas você tem um zelo extremo pelo seu trabalho, porque você acredita que o seu trabalho é que te sustenta e não Deus. Eu afirmo para você que não é o seu trabalho que te mantém de pé. Não é essa bengala que me mantém equilibrado, mas o favor e a misericórdia de Deus. Essa versão aqui, pastor Lucas, é Almeida corrigido e fiel. No versos 10, vamos ver junto? Pois foi Deus quem nos fez o que somos. Almeida corrigido e fiel. Pois Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então nós somos feitura de quem? De Deus. Então a gente tem que parar de atribuir às trevas as coisas, porque nós temos um dom. A pessoa que nos fez é o Criador e nos deu o mediador, Jesus Cristo. Então Deus nos fez com um propósito. Qual é o propósito aqui? No versos 10. Para o quê? E para que a gente fizesse o quê? Nas boas obras. A gente tem andado segundo o Evangelho de Jesus Cristo, porque as boas novas é o Novo Testamento. A gente tem caminhado com Cristo, a gente tem caminhado com as nossas concupiscências, com aquilo que nós colocamos à frente do Deus. Se Deus nos fez com um propósito para viver o que está escrito, nós não temos outro caminho a seguir. Nós não podemos trilhar outro caminho. Nós não podemos enterrar aquilo que Deus escreveu para a minha vida. Jeremias capítulo 1. Eu não me canso de pregar.
Deus me formou antes que eu fosse concebido no ventre da Tetê. Sabe quem é Tetê? Minha amada. Terezinha Bonifácio. Minha mãe. Ele escreveu a história da minha vida, inclusive o meu acidente. Porque severia de testemunho, eu alcançaria 68 vidas numa UTI durante 21 dias. Glória a Deus. Porque Deus me levou para lá para pregar o Evangelho, as boas novas. Porque se eu não tivesse sofrido acidente, não iria. Não teria tempo de estar lá. Aí Deus, Ele prepara para que você freie a tua caminhada e cumpra o propósito dele. Lembra quem me apresentou Jesus? Um propósito. Mas eu tinha só compromisso. Eu ia para a igreja quando eu queria, continuava bebendo, continuava fazendo as coisas que eu fazia. Até Deus pegar e falar o seguinte: agora você vai viver pela fé. E eu não arrumar emprego, eu não conseguia nada. Então, queridos, se eu tenho que andar nas boas novas, como está escrito, eu preciso cumprir o que Deus colocou para a minha vida. Quem crê? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Filipenses. No capítulo 1, nós vamos meditar no versos 21. Projeta aí, por favor, pastorzão. Vamos ler? Porquanto, Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. agora nós vamos meditar no cenário todo, ok? Glória a Deus. Paulo, quando escreve essa carta aos Filipenses, ele não escreve como um tratado aos Romanos, aos Efésios, aos Colossenses, como foi as cartas a eles. Ele escreve como uma carta pessoal. E essa carta pessoal, ela traz exatamente acerca do Novo Testamento, das boas novas. Observa que lá em Efésios ele pediu que eu vivesse as boas novas, porque eu fui feito para isso. E aqui ele agradece aos Filipos por os filipenses cuidar dele e da igreja, mas também agradece a Deus para ele poder ter o privilégio para corrigir os filipenses de alguns enganos. Ele escreve assim: para alertar aos Filipos sobre os perigos que estavam enfrentando, perigos internos. Observe, vê se você entra e se encaixa em uma dessas coisas que Paulo diz. A desunião. Conhece alguém que está vivendo desunião? A presunção. Sabe quando a pessoa é presunçosa, você fala que menino presunçoso, outras palavras abusadas, prepotente. O egoísmo. Primeiro eu vou fazer por mim, depois eu vou fazer pelo próximo. Espírito de reclamação, individualismo, partidarismo. Sabe o que é partidarismo? Você sabe por que aqui eu nunca divulgo quem vai pregar? Sabe por que eu nunca divulgo? Para as pessoas não ficarem escolhendo pregador. Porque se eu botar um adolescente para pregar aqui, o peso da palavra é o mesmo peso que um pastor pregando. Glória a Deus. A não ser que o Espírito Santo é mentiroso. Então as pessoas têm que vir para cá adorar a Deus e não a homens. Idolatrar homens é burrice. Compreenderam o que eu disse? Verdade. Sim ou não? Então, Paulo, quando ele fala desses problemas que nós estamos vivendo com nós mesmos, nós não podemos atribuir os nossos problemas a pessoas, ao demônio, e fazer com que isso nos afaste de Deus ou da obra. Deus nos fez com propósito. Quem acredita? Amém. Glória a Deus. Mas eu só consigo estar vivendo um propósito de Deus se eu me comprometer. O comprometimento chama-se aceitação. Eu aceito. Eu aceito mudar de vida. Eu aceito mudar de pensamento. Eu quero ser diferente de tudo que eu fui ontem. Eu quero construir uma nova história com Deus. Eu quero ser mais humilde. Eu quero que as pessoas falem comigo. Eu quero que as pessoas me cobrem
Eu quero que as pessoas me envergonhem e eu entenda que isso é para o meu bem, é o melhor para mim. E quando a minha vida não estiver boa, eu quero agradecer a Deus porque tem um propósito de Deus no que eu estou rejeitando. Seja na doença, que não tem cura, seja no desemprego, seja no matrimônio, quando as coisas não estão bem. Em vez de você falar o seguinte: eu vou dar um murro, eu vou matar, vou separar, você pega e fala o seguinte: Senhor, o meu achismo precisa cair por terra, eu preciso pedir perdão para a pessoa que eu estou achando isso em relação a essa pessoa. Porque a humildade movimenta o coração de Deus. A humildade alcança o coração de Deus. É quando nós entendemos o seguinte: a minha vontade, o que eu faço, é maior e mais importante do ponto de vista da minha perspectiva do que o que a pessoa está falando ou dizendo para mim. Amém, queridos? Então veja só essa situação de Paulo. Quero ainda, acompanhe comigo no versos 12. Depois que ele agradeceu as súplicas em favor dos filipenses, agradecendo a Deus por tudo isso, né? Na aliança que ele trazia no coração, ele diz aqui no versos 12: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Tudo que acontece na nossa vida, na nossa caminhada, contribui para a proclamação do Evangelho. Então, existem coisas ruins para nós? Não, porque é um propósito de Deus em todas elas. Às vezes nós rejeitamos porque não é o que nós esperamos. Às vezes nós não aceitamos porque não é isso que eu quero para a minha vida. Mas você parou para perguntar se é isso que Deus quer para a sua vida? Porque às vezes Deus está moldando você, Ele está trabalhando. E o moldar, o trabalhar de Deus vem na negação da carne. Lembra que Lucas falou? Jesus disse: aquele que quer vir após mim, atrás, nega a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. A negação, queridos, não é para servir a homens, não é para servir a um prédio, é para servir a Deus, na sua simplicidade, da maneira mais simples, sem acusação, sem cobrança, sem peso, mas sirva a Deus no amor e no acolhimento. Você vai ver o que vai acontecer. Amém? Continua aí comigo. Se tudo vai contribuir para o progresso do Evangelho, no versos 13, vai contribuir então de maneira que a minha cadeia em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ele está dando uma declaração que hoje tudo que ele está passando vai se tornar conhecido diante de todos que o conheciam. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor pelas algemas da qual ele estava usando, ousam falar mais desassombrosa a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja, porfia, outros porém fazem de boa vontade. Esses por amor, sabendo que estou incumbido de defesa do Evangelho, aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia, insinceramente. Lembra que Paulo estava falando que ele estava curando essas pessoas pelo seu sentimento, o egoísmo? Lembra? Então veja só, aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia, ou seja, tem dificuldade de liberar perdão. Quando alguém te atinge na carne, você sente dor. O sentimento é automático. Quero vingança, não faço parte, não quero isso, para mim não serve. Mas você parou para pensar que Deus provocou isso porque o pecado existe para a salvação. Se não houvesse o pecado, não existia a salvação. É simples assim. Então deixa que Deus julgue as pessoas.
Você não é juiz de nada. Você fala assim: Senhor, que a tua sentença seja boa, perfeita e agradável, para que essa pessoa se transforme na sua presença. Aí Deus vai fazer a justiça dele do jeito dele, vai provocar na vida dessa pessoa o que Deus quer provocar. Mas nós não somos juízes, porque nos afastamos de pessoas, porque julgamos as pessoas. Achamos que o nosso pecado é menor do que o pecado das pessoas. Está escrito: aquele, contudo, que prega a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação, as minhas cadeias, todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto. Conhece alguém que prega por pretexto? Se você falar que conhece, você já está ajudando. Como é que você sabe que a pregação é um pretexto? Ah, porque ele está levando a glória para o homem. Às vezes Deus está trabalhando o seu caráter. Porque Mateus 7, verso 2 fala: na medida que você medir, na medida que você julgar, será medido e julgado perante Deus. Então nós não estamos aqui para julgar se estão pregando ou não o pretexto da verdade. Também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa, esperança de que nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ele está te chamando a viver Cristo em vida e pós-vida. Viva para Cristo, faça tudo para Cristo, faça tudo para Ele, mas de maneira ousada, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer aonde? E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e o gozo da fé, a fim de que aumente enquanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. O compromisso, a lealdade em relação à obra de Deus e tudo que existe, tem alguns pilares para que você seja alcançado. O primeiro, a metanoia. O que é a metanoia? Mudança de... Se eu não mudar a forma que eu penso, o meu comportamento, eu jamais serei transformado. Vou dar um exemplo. Faça uma experiência de 7 dias de perfeição de Cristo. Não queira ter razão sobre nada que vier sobre a sua vida durante 7 dias. Não queira impor a sua verdade, o seu ponto de vista, o seu achismo. Simplesmente se cale e se adapte ao que está vindo sobre a sua vida. E se for pecado, você vai dizer para Deus: Deus, eu tenho escolha, e eu escolho te honrar. Aleluia. Mas compreenda uma coisa: o seu silêncio vai moldar o seu caráter diante da dor da sua carne. Quem é casado? Se o seu cônjuge chegar para você e falar assim: pega, faz, vai, vem, determinar sobre a sua vida. A palavra de Deus fala que você é o sacerdote, você é o cabeça. O governo está contigo sobre a tua casa, a tua mulher.
Mas quando nós casamos, a palavra diz que deixará pai e mãe, unir-se a uma mulher em um só corpo. Meu braço direito não pode lutar contra o braço esquerdo. Então a minha mulher só vai cumprir o ministério de Provérbios 31, versos 10 a 31, se eu inclinar os meus ouvidos ao que ela tem a dizer. Do contrário, ela não conseguirá me alcançar pela minha ignorância. Mas se eu inclinar o ouvido ao que a minha esposa tem a dizer, e isso me une a ela, me une a Deus e me traz paz, então o ministério dela será bem feito, bem realizado. E eu vou estar trabalhando a minha prepotência, minha arrogância, meu achismo. E da mesma sorte, inverte. Se você, mulher, só servisse, em momento nenhum desejasse que alguém fizesse alguma coisa por você, seu marido, você iria se sentir explorada ou você iria amá-lo em servir? Eu faço porque eu amo meu marido. Aí muitas mulheres pensam assim, mas ele também pode pensar do mesmo jeito, né? Então ela já está querendo colocar o ponto de vista na perspectiva dela sobre o que eu estou dizendo. Então há muita carne, não há renúncia, não há sacrifício em benefício do outro. Eu estou falando isso porque para eu ter relacionamento com Jesus, eu preciso ter relacionamento com quem eu vejo primeiro. E a pessoa que está mais próxima de mim é minha esposa, é meu marido. Se eu não consigo relacionar com quem tem intimidade, como é que eu vou ter intimidade com quem eu não vejo? Ei, Jesus. Não vou conseguir nunca andar com Cristo. Porque eu quero sempre colocar o meu ponto de vista na minha perspectiva do que eu creio como tem que ser. Isso é uma grande ilusão, uma grande mentira. Paulo ele afirma isso. Por isso que ele fala, se eu tiver que continuar na carne, que eu permaneça preso. Porque a minha vontade é estar com Cristo. Mas como a carne ainda em mim, que eu me mantenha preso. Ele está dizendo o seguinte, se há carne em você, você não decola. Você continua preso, escravizado pela sua carne, pelos seus desejos, as suas concupiscências. Você nunca vai conseguir caminhar com Cristo. Por isso que é necessário abrir mão do que alega da carne. Paulo sofreu para que Cristo fosse glorificado, edificado. Você está sofrendo para que Cristo fosse glorificado? Qual é o seu nível de comprometimento para que o propósito do qual você foi feito esteja sendo realizado? Qual é o seu nível de comprometimento? O dia tem 24 horas, você tem orado quantas horas? Você tem feito propósito para fortalecer o teu espírito? Você tem aberto mão daquilo que você mais gosta, para que isso não seja motivo de escravidão na sua vida, para que você venha despertar em você um desejo maior, que é a comunhão e o relacionamento com Jesus Cristo. É simples. Você não falta trabalho? Falta. Duvido. Não mesmo. Porque senão você é demitido. Mas você falta a igreja, você falta culto, você falta estudo bíblico. Você não deixa de fazer as coisas no seu trabalho, mas você deixa de pregar o Evangelho. Eita, Jesus. Você não deixa de comer, mas rejeita o alimento espiritual chamado Espírito Santo. Você alimenta a sua carne. Chega na hora do almoço, você fala, estou cheio de fome. A pessoa, se você cheio de fome, fala assim, eu vou mostrar quem é que manda. É o Espírito Santo. Mesmo que alimentou Jesus no deserto, mesmo que cuidou de Paulo na cadeia, é o mesmo que vai cuidar de mim. Porque isso não pode ser minha prioridade. Caminhar com Cristo
requer renúncia. Ter comprometimento com a obra é você mudar a sua forma de pensar, é pegar o tempo que você tem de 24 horas e priorizar o reino. E a sua vontade ser submissa à palavra de Deus. Se a sua vontade não está submissa ao que está escrito, para de ter vontade. Porque a palavra, ela te basta. Ela tem poder para transformar. Ela tem autoridade para curar, para libertar. A palavra, ela te faz melhor. A palavra, quando é vivida, como está sendo instruída, você não tem como você ficar enfermo mentalmente. Aleluia. Você não tem como se entristecer diante da escassez, da doença, porque você sabe que há um propósito de Deus em todas elas para a edificação, para que você seja honrado pelo Espírito de Deus, na sua renúncia, no seu sacrifício. E olha, o sacrifício perfeito que agrada a Deus, qual é? Que vocês alimentem aquele que precisa. Aleluia. Agora, faz uma reflexão. Todos os dias você se alimenta, todos os dias você come algo gostoso. Mas você não faz isso todos os dias para alguém. Eita, Jesus. Ontem eu fui lá, recebi uma visita lá em casa. E essa visita recebeu uma notícia que não era a notícia que essa visita esperava. E ele se entristeceu. Aí a minha esposa, com muita sabedoria, falou o seguinte: lembre-se que nós temos vontade, mas ele vai cumprir a vontade de Deus. Aleluia. Sempre certo. Então só agradece, porque a vontade dele está sendo cumprida. Glória a Deus. Aí eu virei para esse casal e falei o seguinte: eu posso cozinhar para vocês hoje? Comida simples. Um arrozinho feito com alho. A gente compra ali um pedaço de bicho morto. Você não come ele vivo, não? Não, bicho morto. Eu vou cortar picadinho, vou fazer ali um estrogonofezinho pra gente e vai dar certo. Aí falaram o seguinte: não, a gente vai comer em casa. Excessivos, abatidos. Aí eu peguei e falei o seguinte: não, vocês vão comer lá em casa. Eu vou ser vocês. Aí eu fui no mercado. Cheguei lá no mercado, tinha uma senhorinha na porta, com os paninhos de prato vendendo. Moço, eu não vou te oferecer pano de prato, mas eu vou te pedir. Estou na vontade de comer um franguinho hoje. Se o senhor conseguir comprar um franguinho, eu vou partir ele em 3 pedaços. Eu vou comer 3 dias. Você me ajuda? Eu olhei dentro dos olhos dela e falei assim: ore até a hora que você tentar. Se a senhora permanecer aqui, Deus é contigo. Porque nem eu sabia se eu ia ter o dinheiro para pagar o que eu fui comprar. Cheguei lá no mercado, falei para a mulher: o que passar disso aqui, a senhora paga. Eu não tenho. E as contas foram passando. Foram passando. E olhando naquele computador, eu falei: meu Deus. E aí, quando ela encerrou a compra, fiquei impressionado. Porque por muito menos eu gastei mais. Glória a Deus. Mas Deus preparou, porque aquele almoço era um propósito de Deus. Glória a Deus. E quando eu saí, eu ainda peguei um frango e dei para ela. Glória a Deus. E falei para ela: agradeça a Deus. Porque a minha oração é que se a senhora permanecesse em oração, Deus iria te alcançar. A senhora está com vontade de comer um franguinho? Como um franguinho. Porque o amanhã não nos pertence. Acredito que ela comeu esse franguinho ontem e está comendo hoje também. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos que ser sal e luz na vida das pessoas. É esse o sacrifício que Deus quer. Alimentar pessoas. E não buscar glória para nós mesmos. Não buscar. Às vezes a gente trabalha de manhã, de tarde, de noite, não é nossa vida. E quando você vai ver na conta, o dinheiro não está lá, já acabou. Aí Deus fala conosco, está vendo?
Continua trabalhando. E continuará sem recurso. Ah, mas a palavra de Deus fala que o preguiçoso não deve ser honrado e nem orar por ele. Está escrito, viu, gente? Esse endereço, Velho no Novo Testamento. Efésios, Coríntios, Salmos, está tudo registrado. Aí você pega e fala, e esse é um pretexto para a sua carne. Porque não é porque você não tem um trabalho secular que você não trabalha. Porque senão os sacerdotes que estão sobre a terra seriam todos vagabundos. E eu afirmo para vocês, digo de mim mesmo, e não é o que está escrito. Eu não sou vagabundo. E eu trabalho para o reino 24 horas. De dia e de noite. Quem estava acordado às 4 da manhã? Ninguém? Só 1, 2? Tem mais, está todo mundo descansando? É? Eu estava trabalhando. Estou colhendo. Estou com um aspecto cansado. Amém? Deus restaura. Ter comprometimento é você priorizar. Ter compromisso é você botar tudo à frente de Deus. Eu quero convidar vocês a se comprometerem com as coisas do reino. Glória a Deus. Porque todos estão aqui porque foi Deus que fez vocês. E segundo o que está escrito, Deus fez para que você vivesse as boas novas. Viver as boas novas é viver o que está escrito. E o que está escrito é que você abra a mão da sua vida e ache ela em Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Quem nos visita hoje? Glória a Deus. 1, 2. Fique de pé, por favor. Fique de pé. Aleluia. Se apresentem para a congregação. É Bispo Anísio, né? Não gosto desse título, mas me deram. Pastor mesmo, pastor Anísio. Ele não gosta mesmo não, tá, gente? Estava lá na ordenação e ele rejeitou isso. Bom dia, eu sou o Pio. Josiane. Sejam bem-vindos, Paulo sempre. Que Deus abençoe. Eu acho que isso é muito grande para mim. É muito grande, né? Ser bispo. O bispo é muito grande para mim, a gente tem É. que evoluir, ficar pequenininho para a gente ter. É. Pois é, mas não está no aprisco. Pode sentar. Ele acha que ser bispo é muita coisa, viu, gente? Queridos, vocês que nos assistem, compreendam uma coisa. Se você ainda não se deslocou do conforto da tua casa para viver Deus num lugar fora do seu quarto, da sua sala, da sua intimidade, mas numa congregação, congregando, de acordo com Hebreus capítulo 10, 25, compartilhando a sua presença, a sua fé com outras pessoas, declarando as suas experiências com Deus com outras pessoas, experimenta fazer isso. O seu comprometimento, para você saber se você tem ou não, é só saber o que você está vivendo mais. Se são as coisas de Deus ou os rudimentos do mundo. As coisas do mundo. Se você está vivendo mais para o seu trabalho do que para o Senhor, o seu trabalho é o seu Deus. Se você está vivendo mais para si mesmo, você declara que Deus não é importante para você porque você se basta. Lembre-se que Paulo escreveu aos Filipos, esses filipenses, que eles deveriam abrir mão desses sentimentos: a avareza, o egoísmo, a prepotência, o narcisismo, as contendas, as dissensões, a ira, as obras da carne, como está em Gálatas, capítulo 5, de 15 a 26. Abra mão de tudo isso e viva o fruto do Espírito. Seja bom, domínio próprio, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Eu trato todos aqui com domínio próprio. É fantástico.
Deixa Deus tratar comigo. Deus abençoe.